Boa tarde, tudo bom? Aqui é o Wanda do canal Vida Versátil. Eu tô aqui para falar com vocês, né? Sobre algo que para mim é importante, mas é aquilo, é minha opinião. Muitos podem discordar, mas no meu ponto de vista a minha opinião está correta, tá? Eu respeito quem pensa diferente. É aquilo, para ajudar o canal já deixa um like aí se possível, tá bom? Aqui é aquilo, tem poucas pessoas, mas a gente devagarzinho vai crescendo, né? Porque o importante é a qualidade, não a quantidade, né? E vamos lá. É assim, por que eu acredito em Deus? Bom, já começa que a Bíblia ela não nega a ciência. É o contrário, é a ciência que tenta negar a Bíblia, mas não consegue. Por exemplo, já vou começar do óbvio. Quando fala assim, ó, que Deus, né, ele, no começo da Bíblia, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né, e a terra era escura e sem forma. O que dá a entender sobre isso? Que a terra já existia, existia algum outro tipo de vida ali que foi destruído para quê? Para que um novo ciclo de vida começasse, entendeu? Não está negando a ciência. Poderia ter existido os dinossauros, sim, porque começa falando que que a Terra era escura e sem forma. Aí Deus foi dando ordem, né? Criou a claridade e separou a claridade da escuridão, e deu a claridade o nome de dia, escuridão o nome de noite, fez a água baixar, fez as nuvens, né, como a gente já sabe, e fez as plantas, fez os animais e tudo mais, né? Aí Deus fez o homem. Porque para mim não é difícil acreditar que o homem veio da terra, como a Bíblia fala. Pelo simples fato de que quando a gente morre, a gente vira pó mesmo. Eu já vi exumações. Depois de 5 anos, quando abre o caixão, só tem os ossos e um monte de areia em volta. A carne virou pó. Exatamente como a Bíblia diz, e não é o contrário, né? Se o homem tivesse vindo da água, ele evaporaria. Todos os seres evaporariam depois da morte. Isso não acontece, acontece o contrário, como eu já falei, né? Outra evidência de que a Bíblia é verdadeira é sobre a Arca de Noé, né? Que fala sobre o dilúvio que choveu, né, durante 40 dias. A ciência não nega isso, mas a ciência, de novo, conta outra história. Por exemplo, não é a própria ciência que fala que antigamente a Terra era uma ilha? É a Pangeia. Então, e a Terra ela foi se afastando do Sol. O que aconteceu? Aconteceu a Era do Gelo, né? E depois, quando ela foi se aproximando de novo do Sol, aquele gelo derreteu. Vocês acham que não alagou a Terra? Alagou a Terra e muitas vidas morreram. Muitos animais pré-históricos morreram, né? Mamute, tigre dente de sabre, porque tem evidências dessas criaturas. E morreram na Era do Gelo. Na Era do Gelo. E aquilo é uma história diferente, mas são quase parecidas. A história da Bíblia fala de um dilúvio, a história da ciência fala da Era do Gelo, né? Que o gelo derreteu e pode ter acontecido mesmo. Aí mais pra frente, né? Aí a Terra era uma ilha. É possível que tenha acontecido isso, sim. Os homens ficaram com medo, construíram uma torre, não é? Porque ficaram com medo, pensaram assim: se a terra acabar em água, nós não vamos mais morrer afogados se a gente subir aqui em cima. Só que Deus destruiu a torre porque Deus já tinha prometido, né, que não ia mais destruir a terra de água. Inclusive fez até o arco-íris como aliança disso. Depois disso, o que aconteceu com os homens? Os homens se espalharam pelo planeta. Não se espalharam pelo planeta conhecido lá. E cada área, cada local criaram a língua diferente deles, né? O meio de comunicação deles. Assim como as crenças deles mudaram, porque variam de cada região, né, e da necessidade do homem. O homem, para se tornar forte na sua fraqueza, ele criava alguma
ilusão falando que era Deus, montavam uma estátua e esquecia do Deus verdadeiro, né? Isso daí a ciência também não nega. A ciência também não nega. Aí mais pra frente lá, aí os homens traíam a Deus. Quando voltavam a Deus, Deus libertava ele dos escravos, dos povos inimigos. Não foi assim a história de Israel? Israel era o povo escolhido por quê? Que a salvação viria de Israel. Deus faria conhecido através daquele povo. Entendeu? E todos nós somos descendentes de Arão, por quê? De Abrão, por quê? Abraão. Justamente por isso, pela fé que todos nós herdamos, uma fé parecida. E o que aconteceu? Nabucodonosor, os egípcios escravizaram os judeus, e a gente sabe o que Deus fez, né? Tirou os judeus de lá com mãos fortes, e Deus ficou conhecido em toda a região. Aí depois os israelitas saíram, foram para a terra prometida, Deus ficou conhecido de novo como o único Deus. Depois os israelitas traíram a Deus e voltavam, né? Traíam e voltavam, até que Deus entregou eles em poder dos babilônios. Para quê? Para converter o povo babilônio e para se tornar mais conhecido. Depois vieram os persas e a mesma coisa. Só não conseguiram convencer os gregos, né? Porque os gregos tinham uma crença muito forte nas filosofias deles lá. Aí vieram os romanos. Aí os romanos venceram os gregos, fizeram o povo cristão sofrer, infelizmente, né? Mas só que veio o povo judeu sofrer, né? Veio Jesus, e Jesus olhou assim, ó, aí falou, né, no templo, que não estaria pedra sobre pedra naquele templo. Xingaram de louco, porque falando que demorou vários anos para ser construído aquele templo ali. Como que iam destruir em minutos ou em segundos? Como? E o que aconteceu? Exatamente como Jesus falou, o templo não foi destruído, está até hoje destruído aí, né? 70 anos depois aconteceu o que Jesus disse, né? Aí também é uma parte bíblica que fala, né, que o povo ia se espalhar pelo mundo, e realmente na Gáspora os judeus se espalharam pelo planeta. Só que a Bíblia fala também que no fim dos tempos um povo ia ser criado em 7 dias. E o que aconteceu com os judeus depois da Segunda Guerra Mundial? Não tem a guerra dos 6 dias? Que foram 6 dias de guerra contra os inimigos deles árabes. E depois no 7º dia eles descansaram, do mesmo jeito que a Bíblia fala, né? E assim, eram vários povos, né? Egito, Jordânia, Iraque, Líbano, se eu não me engano, o Irã. E Israel venceu todos eles com a ajuda dos Estados Unidos. Eles tinham a ajuda da Rússia, mas não conseguiram vencer Israel. E assim, aí mais uma vez a palavra de Deus se cumprindo, né? Aí mais pra frente, aí tem uma parte na Bíblia que fala assim, ó, que quando a gente ouvir falar paz e segurança, não sei se vocês perceberam isso, o mundo ia virar um caos. Parece que foi em 2022 que Israel fez um acordo com a Arábia e o mundo estava falando de paz e segurança. E o que veio agora? Repentina destruição, né? E aquilo, logo o mundo vai entrar em uma falsa paz, né? Graças à tecnologia e às coisas que os homens estão criando, afastando as pessoas de Deus. Mas vão ter consequências graves a ser colhidas, né? Porque a imagem da Bíblia, que para você ver a realidade e as verdades da palavra de Deus. Na Bíblia fala que a mulher no fim dos tempos não ia ter mais comportamento de mulher, né? Homens iam ser entregues às suas próprias paixões, né? Homossexualismo. E as pessoas, o sol ia queimar a terra, iam queimar os homens iam pedir a morte, mas só que ela não alcançaria, né? Os alcançaria. E tenho bastante coisa para falar mais para vocês. Só que aquilo é que o celular aqui já está acabando a bateria, tá? Só mesmo algumas coisas que eu acredito e que são evidentes. Só um cego não vê, na minha opinião, inclusive a apostasia da igreja, né? Que está acontecendo. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, tá? Obrigado por ter ficado aqui comigo.